Olá! Hoje eu vim trazer para vocês um relato de como foi o desfraude da minha filha com 2 anos e 9 meses. Meu nome é Liliane, hoje nós moramos aqui no Canadá, mas esse processo aí de iniciar a apresentação de vaso sanitário, de banheiro, aconteceu quando estávamos ainda no Brasil. A minha filha tinha 1 ano e meio, mais ou menos, quando a gente começou a levar ela mais ao banheiro e começou a conversar mais sobre essa questão de xixi, de cocô, quando ela soltava um punzinho, a gente nomeava tudo que ela fazia, e fomos assim devagarinho. Mas eu estava com a minha cabeça muito a mil com essa mudança de país e resolvi não focar lá no Brasil. Falei: "Bom, vou deixar, deixa acontecer naturalmente, vamos deixar para pensar nisso lá no Canadá". Chegamos aqui, ela estava com 1 ano e 9 meses. E aí eu comprei aquela escadinha de acoplar no vaso sanitário que já vem com um redutor, né, ela já é embutida, redutor e escada. E aí a minha bebê começou a gostar, começou a se interessar, às vezes ela sentava, às vezes não, demorou um pouquinho, mas ela fez o primeiro xixi, eu fiz aquela festa toda, mas era isso, ela não gostou muito a ponto de querer sentar toda hora e gostar e aceitar toda vez que a gente oferecesse, mas às vezes acontecia dela sentar e fazer um xixizinho, principalmente pela manhã, principalmente o primeiro xixi. E assim fomos indo. Como estava próximo de chegar o inverno aqui do Canadá, eu não quis reforçar muito essa questão do desfraude, porque eu não sabia como seria o nosso primeiro inverno aqui. E só de imaginar um bebê desfraudado em um parque, com neve, temperatura negativa, eu já começava a ter palpitação, falei: "Não, eu preciso viver primeiro o inverno, conhecer primeiro esse inverno e depois fazer o desfraude dela". E foi assim que eu fiz, passei o inverno todinho treinando, praticando, lendo muito para ela, fazendo fantochinho com o livrinho que eu trouxe do Brasil, Cocô, Xixi e Pum, que eu acho que ajudou bastante, os personagens são bem divertidos, tem musiquinha, tem fantochinho, e aí a gente foi nessa parte mais lúdica até terminar o inverno. Quando finalmente chegou o verão, ela estava ali com 2 anos e 9 meses, e aí eu comecei a comparar um pouco com outras crianças, porque eu acho que é impossível uma família que acaba não comparando em algum momento o desfraude ou qualquer outra situação, qualquer outro marco do seu filho. E eu comecei a comparar alguns amiguinhos do Brasil que já haviam desfraudado. Eu pensei, né, falei: "Nossa, será que eu tô deixando muito tranquilo? Muito a Deus dará? Ou eu devo focar mais?". Como estávamos no verão, meu marido falou: "Acho que é um bom momento da gente, se empenhar um pouquinho mais, né, nessa missão". E aí eu comecei a conversar com ela e falar: "Olha filha, a fraldinha vai acabar. Sabia que a fraldinha vai acabar? Você já tá uma mocinha crescida, sua fraldinha tá quase acabando. E aí você vai fazer xixi no vaso sanitário, igual a mamãe e o papai. Olha que legal, você já é grande, você consegue". E aí, como ela já tinha aquele conhecimento da escadinha e tudo, ela via fazendo um pouco mais de xixi, só que só xixi também. Ela foi uma criança sem telas até 2 anos e 3 meses, e a partir daí eu comecei a inserir um pouquinho de televisão, não celular, até hoje ela não vê celular, só TV. E comecei a colocar aquele videozinho no YouTube da fada do cocô. São vídeos curtos, e aí ela se interessou muito, porque ela mal via televisão, né, ela estava começando ali, entender o que era televisão, e aí ela se interessou muito pelos vídeos e foi bem legal essa introdução. Então nós usamos o reforço do livro Cocô, Xixi e Pum com os fantochinhos. Eu comprei o redutor de assento com escada e fui conversando com ela, que a fraldinha ia acabar, que ela já era uma mocinha crescida. A minha filha fala muito bem, ela tem uma dicção muito boa, ela se resolve muito bem ali na fala. Então eu confiava muito que ela entenderia rápido esse processo de vontade, do que é que estava acontecendo e tal. Mas mesmo assim eu nunca tirei a fralda dela e falei: "Bom, acabou". Eu só ia falando: "A fraldinha tá quase acabando, a fraldinha vai acabar, agora você já pode fazer xixi, cocô e pum lá no vaso. O pumzinho pode ser na calcinha, mas o cocô não dá. Você vai na loja, vai comprar calcinha com a mamãe, vai escolher suas calcinhas". E fui falando isso, foi esse processo que eu fui fazendo aí 1 semana com ela. Um belo dia, ela amanheceu o dia plena, tirou a fralda e falou que queria fazer xixi no banheiro. Eu falei: "Bom, vamos lá, né, vamos lá". Foi no vaso sanitário, subiu a escadinha, fez seu xixi, e ela desceu, ela não quis mais pôr fralda, simplesmente, ela resolveu que ela não queria mais pôr fralda, e aí ela só saiu correndo do banheiro falando: "Eu tô desfraldada, eu tô desfraldada". E ela tem esse vocabulário muito fino, ela fala muito bem, e eu fiquei encantada, eu falei: "Nossa, se ela está feliz e dizendo que está desfraldada, quem sou eu para dizer não?". Vamos falar amém. E aí eu coloquei calcinha, ela já tinha algumas calcinhas de conjuntinhos de vestidos, algumas calcinhas que eu havia trazido do Brasil, e aí eu coloquei e ela ficou ali amando que estava sem fralda, mas ao mesmo tempo estranhando um pouquinho, achando que estava faltando alguma coisa, e teve sim alguns escapes de xixi, mas muito normal para o primeiro dia, né. No dia seguinte nós fomos ao shopping, fomos lá na Carter's, que tem vários kitinhos de calcinha, e aqui no Canadá é bem baratinho,
e nós compramos 3 pacotinhos, então ao todo eram 21 calcinhas novas para ela, uma gracinha as estampinhas. E ela voltou super, super, super empolgada. E nós demos continuidade nesse processo. Acreditem se quiser, ela fez cocô no vaso. Ela não fez cocô na calcinha e ela nunca tinha feito cocô no vaso. Desde lá quando ela tinha 1 ano e meio que a gente começou a apresentar um vaso, ela nunca tinha feito. E o primeiro cocô dela não foi na calcinha, foi no vaso. Ela pediu para fazer cocô, falou que queria fazer cocô, eu levei e ela realmente fez. Eu fiquei muito feliz. E aí o que ajudava também era sempre que ela pedia para fazer xixi ou cocô, ou eu lembrava ela, às vezes convidava, né? Você quer ir com a mamãe, quer fazer um xixizinho, quer ver se tem um xixizinho aí para sair? Eu sempre levava um livro, diferentes livros, né? Deixava ela escolher qual livro você quer levar para você ler enquanto você faz xixi. E eu tenho até algumas fotos, mas eu acho que eu não posso colocar aqui. Mas ela está sentadinha no vaso com um livrinho, lendo o livrinho, e aí quando ela queria descer, eu ia lá, secava, limpava direitinho e colocávamos a roupinha, lavava a mão e aquele processo todo, né? Então ela sempre estava com um livrinho, deixava essa parte bem lúdica para ela, já deixava uns livrinhos ali no banheiro para ela poder escolher no momento que ela pedisse para usar. E assim foi. Na primeira semana teve alguns escapes de xixi, mas de cocô teve uma única vez. A chave dela virou muito rápido para o cocô e eu fiquei assim, encantada. Porque algumas crianças demoram mais, né, o cocô. Outras já que fizeram aquela higiene natural, elas têm essa facilidade para desfraldar do cocô antes do xixi. E a minha eu não fiz higiene natural e ela entendeu muito bem o que era fazer cocô no vaso. Então a primeira semana teve muito escape de xixi, mas de cocô uma única vez. E não foi o primeiro cocô. Na segunda semana o cocô seguiu assim super bem e o xixi ela foi diminuindo cada vez mais os escapes. E sempre que escapava, eu falava para ela: "Olha, filha, molhou sua calcinha. É mais legal fazer xixi no vaso, né, para você não ficar molhada. Quando você sentir que vai sair, você avisa a mamãe. Fala pra mamãe que você quer fazer xixi, a gente corre pro banheiro pra você fazer xixi." E aí ela foi entendendo, aquilo foi entrando, aquela conversa toda foi entrando na cabecinha dela e foi fluindo muito bem, muito bem. Então eu considero que foi um desfraude assim, gradual, tranquilo e no tempo dela. Foi no dia que ela escolheu. Por mais que eu vinha já falando que a fraldinha ia acabar, eu nunca tirei a fralda dela pra ela ficar sem fralda completamente. Nunca fiz isso. Sempre esperei porque eu queria que fosse no momento dela. E aí aconteceu, realmente. Ela escolheu o dia que ela não queria usar mais fralda. No dia seguinte nós fomos comprar calcinhas, ela amou a ideia. E aí, conforme os dias foram passando, ela foi se acostumando e foi progredindo. E tivemos um sucesso total, assim, nunca regrediu, nunca tivemos que colocar fralda de novo. Como aqui no Canadá tudo é muito longe, às vezes dependendo da viagem que a gente vai fazer, do passeio, eu coloco, mas eu não aviso ela que ela pode fazer xixi naquela fralda. Eu só coloco porque vai que dá vontade e a gente está em um lugar que não consegue parar, uma rodovia perigosa, alguma coisa assim, então eu falo para ela que ela já está de fralda, que ela pode fazer. Mas aconteceu uma vez só que nós pegamos uma viagem de 3 horas e aí eu coloquei a roupinha dela, a fraldinha, tudo, e ela entrou no carro e eu não avisei nada e depois ela pediu, ela falou: "Mamãe, eu quero fazer xixi." Acho que tinha umas 2 horas já que a gente estava andando de carro. E aí eu falei: "Filha, mamãe colocou fraldinha em você lembra? Quer fazer xixi na fralda? Pode fazer, quando chegar no passeio a gente troca. Eu tiro a fralda e você coloca a calcinha de novo." E ela fez, e quando chegou no destino, nós já fomos direto ao banheiro, eu tirei a fralda, coloquei a calcinha e ela foi ali passear, curtir o passeiozinho dela de calcinha. Então foi muito tranquilo. Foi no verão, graças a Deus, porque eram menos roupas, e eu já tinha conhecido o inverno, então eu já sabia o que me esperava no próximo inverno. E foi no tempo dela, o dia que ela decidiu que não queria mais usar fraldas, apesar de eu vir estimulando há algum tempo. Então achei bem tranquilo. E uma coisa que eu sempre fiz desde quando ela nasceu foi profetizar que encerrar ciclos seria muito fácil pra gente. Porque ela era muito apegada ao mamar, né? Eu amamentei até 2 anos e 2 meses, e todo mundo falava: "Nossa, vai ser difícil desmamar ela, vai ser difícil, se fosse você desmamava mais rápido." E eu não queria, eu queria realmente chegar ali pelo menos até os 2 anos. Mas eu repreendia, falei: "Não, vai ser super fácil, vai ser super fácil. Nossa, o nosso desmame vai ser uma bênção." Eu sempre repreendia, porque a palavra tem poder. Então eu vinha profetizando que o desmame seria muito fácil, que o desfraude seria uma bênção, que a mudança para o Canadá seria muito boa também. Ela não estranhou muito, ela estava ali entrando na fase dos 2 anos, teve o pico de choradeira, mas isso qualquer criança tem em qualquer lugar do mundo, mas ela não teve grandes, mudanças de comportamento relacionadas a essa mudança. Então todos os marcos que a gente tem que alcançar, coisas que a gente tem que se despedir, eu começo a profetizar que vai ser muito tranquilo pra gente, que vai ser muito fácil, muito leve. E assim tem sido. Então eu dou essa dica para vocês. Começa leitura,
apresentar o vaso tranquilamente, independente se a criança está ali com 1, 2, 3 aninhos já, sempre faça isso, porque eles são muito inteligentes, e não gerar traumas nessa fase é muito importante, né. Então mesmo que a gente compare um pouco com as crianças que já estão desfraldadas, crianças às vezes até mais novinhos que os nossos, aquele não é o nosso filho. O nosso filho está aqui do nosso lado, você tem que ver a demanda dele, ver o que ele gosta, ver como funciona para ele, porque nem tudo funciona para todas as crianças. O que eu estou dizendo aqui talvez não funcione para o seu filho, mas você pode tentar profetizar que vai ser uma bênção, se preparar mentalmente, esperar uma época do ano mais tranquila para vocês e fazer assim, de forma gradual. Começa com livros, musiquinhas, fantoches. Se o seu filho já assistir televisão, coloca a Fada do Cocô, que ele vai gostar com certeza. São vídeos bem curtinhos, bem agradáveis de assistir. E aquela coisa, sempre que nós vamos ao banheiro, levar junto, né? Essa humilhação que todos os pais passam nessa época de desfraude, não tem por onde fugir, a criança só vai aprender se ela vê você fazendo seu cocô, seu xixi no vaso. E ter muita paciência. Eu até tinha visto um vídeo de uma moça que fez um kit de emergência para ela deixar em pontos estratégicos da casa, caso o filho fizesse xixi, que é um baldinho com pano, produto de limpeza ali para poder ser mais fácil, até com água, né? Não muita água, claro, e não no acesso da criança por causa do produto de limpeza, mas deixar em locais estratégicos, até para quem tem uma casa maior aí, que até correr na lavanderia e tal. Então você pode usar desses recursos. Como a gente mora em apartamento e aqui não é muito grande, eu não usei. E eu comprei aquele aspirador que aspira a água também, então era bem mais fácil, né, eu aspirava, na hora que sobrava um tempinho eu esvaziava o reservatório ali e já estava tudo certo, tudo limpinho. Mas quem não tem esse aspirador pode contar com esse recurso. E muita paciência, escapa mesmo, alguns não vão entender muito rápido o cocô, como a minha entendeu, tem amiguinhos dela que pedem a fralda para fazer cocô e tá tudo bem também, ninguém usa a fralda para sempre, uma hora eles vão se fraldar de tudo e vai dar tudo certo. Às vezes a gente fica com muita ansiedade no coração e comparando, né? Eu comparei, eu sei que você deve comparar também. Mas é isso, cada criança no seu tempo, cada família com a sua rotina. Eu não quis desfraldar antes por causa desse processo de mudança para o Canadá, mas chegando aqui, no fim, foi fluindo e deu tudo certo. Hoje ela está com 3 aninhos e 3 meses e é uma boneca, assim. A gente sai e vai conhecendo o banheiro das lojas, dos shoppings, dos mercados. Parece que é só sair de casa que dá vontade de fazer xixi. Cocô até hoje acabou não fazendo fora de casa, mas xixi ela adora conhecer o banheiro de algum estabelecimento. E aí eu comprei, nossa, tá lá no carro, não está aqui para mostrar para vocês. Um pinico retrátil, que vem com saquinhos biodegradáveis. Então a gente usa esse pinico, deixa esse pinico no carro e é muito útil, gente, muito útil mesmo. Porque aqui tem muito parque, mas às vezes o banheiro está fechado, não tem como usar. E aí, tendo esse pinico no carro, a gente coloca o saquinho, ela faz xixi, aí prende o saquinho, joga fora e aperta o pinico. Ele é retrátil, eu amei demais esse pinico, pra mim foi a coisa mais útil. E lenço de... que a gente fala lisol, talvez no Brasil seja lisoforme. Eu não sei se tem lisol no Brasil, não me lembro. Mas muito útil também, porque daí você pode passar ali no vaso sanitário, secar com papel e colocar a criança pra sentar no banheiro público. Eu comprei aquele redutor dobrável, mas eu não gostei. Ele fica caindo, ele não encaixou bem em nenhum vaso que eu tentei. Mas o lenço dá super certo, o lenço de lisol. O redutor pra minha casa deu muito certo também, com escadinha, e daí eu dobro ele, já ponho ali na pia, ela já sobe, lava a mãozinha, muito prático, eu amei demais aquele. E o pinico? O pinico salva vidas. Às vezes eu saio com ela pra passear aqui no bairro, né, no verão eu saía, e deixava o pinico embaixo do carrinho. Então, se a gente estava em algum lugar ali bem reservadinho, ela queria fazer um xixi, eu ia num cantinho e tal, colocava ela para fazer xixi no pinico, amarrava o saquinho, primeira lixeira que eu via, eu já descartava. Então, eu gostei demais desse pinico retrátil, esse eu acho que valeu super a pena. Então é isso, curtam esse vídeo, compartilha com alguma mamãe, algum papai aí que tá passando por essa fase de desfraude, que vai dar tudo certo em nome de Jesus. E sempre profetiza, o desfraude da minha filha, do meu filho vai ser uma bênção, o desmame vai ser uma bênção. Eu quero trazer o vídeo do desmame também porque realmente foi uma bênção. Então, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal pra gente ir trocando essas ideias, experiências. Eu resolvi fazer o canal pra poder ter companhia aqui no Canadá, porque a minha família todinha está no Brasil, e às vezes eu tenho tanta coisa legal na cabeça pra compartilhar e a gente deixa na cabeça e se perde, né? Porque outras pessoas podem ser agregadas com tudo que a gente guarda na nossa cabeça, ao invés de compartilhar aqui. Então eu decidi fazer o canal pra poder somar na vida de outras pessoas e somar na minha vida também, porque virou um hobby muito gostoso gravar vídeo pra vocês. Um beijo, até mais!